né, acompanhando aí conosco já, que estou vendo aqui o Isaac e família, o Rafa e família, Nara, Marilene, Vanderlei, Dani. Um grande abraço a todos vocês e família, e aqueles também que estão chegando aí para estar conosco nesta manhã. Então eu te convido agora a acompanhar comigo em oração para darmos continuidade aqui à segunda parte da nossa escola bíblica, Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Vivem em Unidade. Oremos. Senhor, nós te damos graças nesta manhã, Deus, pelo dom da vida e pela alegria, Senhor, da salvação. Te rendemos graças pela tua igreja, que mesmo, meu Deus, nesse tempo de privação, de convivência social, de ajuntamento, Pai, no prédio da igreja, nós estamos unidos aqui, em torno da palavra do Senhor, mesmo que virtualmente, Senhor. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, ó Deus, e onde a mensagem desta manhã chegar, que a bênção do Senhor venha acrescentar sobre cada lar e sobre cada família, da paz, da vida, da unção, dos sinais do teu reino, para que vivamos cada vez mais unidos, num só propósito, num só sentimento, em nome de Jesus. Nós oramos e nós confiamos esta manhã no teu altar, este dia de domingo tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Onice também chegando aí, grande abraço a todos aí, Onice, na sua casa. Nós iremos prosseguir aqui então no estudo e na reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Fizemos na semana passada, no domingo passado, o primeiro momento, estudando a primeira parte da carta pastoral do Colégio Episcopal, que trabalha o tema da unidade. Então hoje nós iremos dar continuidade aí na segunda parte, para concluirmos a reflexão de um resumo que nós fizemos para conversar sobre alguns pontos centrais da carta pastoral do Colégio Episcopal. Essa carta foi disponibilizada nas nossas redes sociais, também está disponível no site da Igreja Metodista, tá bom? Que você possa ler na íntegra, estudar, pois a nossa proposta aqui é trazer apenas os destaques, né, sobre os pontos centrais, e hoje nós iremos ver os últimos 3 capítulos, né, capítulo 4, 5 e 6 da carta pastoral do Colégio Episcopal. E é interessante ressaltar que hoje nós iremos ler muitos textos bíblicos aqui, sobretudo que tratam desses aspectos pontuados pela carta pastoral do Colégio Episcopal. Então que você possa permanecer aí com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos estudar a palavra do Senhor nessa manhã. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 17, que foi a base lida na semana passada, e nós queremos ler novamente na manhã deste domingo, para que a gente continue a reflexão. João capítulo 17, abra a sua Bíblia, tá bom? É a base do estudo, da reflexão de toda a carta do Colégio Episcopal. O versículo 20 a 23 de João 17 nos diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Então é a base da nossa reflexão, é o texto de João, capítulo 17, verso 20 a 23. E à luz dessa leitura, nós queremos só relembrar a você, rapidamente, os 3 pontos que nós trabalhamos do primeiro capítulo, para seguirmos daqui adiante, alinhando, né, o nosso raciocínio, discorrendo
sobre os pontos que ainda temos a pensar, a refletir, tá bom? Fique à vontade para colocar o seu comentário, né, o seu ponto de vista, à luz desse tema que certamente contribuirá, né, para o ensino mútuo nessa manhã, em nome de Jesus. Então a gente viu o primeiro ponto, que é a unidade que vem de Deus. Essa unidade que vem de Deus é algo que precisa estar sempre na nossa consciência. Fora de Deus, não tem como a gente viver em unidade, a gente trabalhar em unidade, a gente caminhar unidos aí nesse propósito. Então, quem não está unido à igreja também não está unido a Deus e ao propósito de salvar o mundo. Sim, porque Paulo trabalhou muito, nós lemos na semana passada, 1 Coríntios 12, sobretudo, quando ele vai trabalhar sobre a analogia do corpo. Então, o corpo é de Cristo, né? Ele é o cabeça desse corpo. Então, nós precisamos estar unidos à igreja para que assim também estejamos unidos a Deus. E se estamos unidos a Deus, nós também certamente estaremos unidos à igreja pelo propósito de salvar o mundo. Nós podemos até evangelizar individualmente, mas precisamos encaminhar as pessoas que nós alcançamos para congregar, como diz em Hebreus, né, para que as pessoas não deixem de congregar. Como diz também João em suas epístolas, para que nós tenhamos comunhão, porque a vida eterna consiste em termos e mantermos comunhão uns com os outros. E a missão da igreja é levar o mundo a crer, segundo o que Paulo traz para nós também de ensino, na sua carta à igreja de Efésios. Então, ele diz que a missão da igreja, a função da igreja, o objetivo da igreja é anunciar Cristo, é revelar Cristo ao mundo. O segundo ponto que a gente refletiu foi o modelo da unidade perfeita que se encontra na Trindade. E a beleza da Trindade se encontra em que eles sejam diferentes e perfeitos na unidade. Né? Cada um com o seu propósito, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua finalidade, mas estão unidos. Nós até pontuamos aqui, de forma a exemplificar, a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Né? Então, a missão do Pai Criador, que separou Israel para que Israel pudesse gerar o Messias prometido, que foi profetizado, que foi anunciado por Moisés, anunciado pelos Salmos, anunciado pelos profetas, anunciado, né, pela palavra do Senhor. E a missão do Filho foi redimir, foi salvar, foi ser sacrifício vivo, né, por nós. Foi viver a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Então a missão do Filho foi nos reconciliar. A missão do Filho foi restaurar a aliança da humanidade que havia pecado, fracassado, a partir do relato de Gênesis do Éden. Então a missão do Filho é salvar. E a missão do Espírito é consolar, é também, além de consolar, nos ensinar toda a palavra de Deus, assim nos afirma Jesus em João capítulo 14. Ele é o Consolador, mas ele é aquele também que ensina, é aquele que testifica da verdade. Então o Pai, ele se revelou no Filho. O Filho revelou o Pai através do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério, da sua obediência. E por sua vez o Filho enviou o Espírito para testificar as suas obras, tudo aquilo que ele fez, né, para nos salvar, para nos resgatar de novo para o Pai. Então, os três, cada um com a sua função, mas com o mesmo objetivo. O terceiro ponto que a gente refletiu foi unidade, um desejo de Deus. Deus enviou seu Filho para cumprir o seu desejo, vontade. Nele houve a reconciliação e todos os povos o adorarão e viverão em unidade, conforme também o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 51, versículo 4, quando traz para nós essa revelação profética de que através de Jesus, né, que seria luz para o mundo, para as nações, para os povos,
todos os povos e nações iriam adorá-lo, iriam viver em unidade. Então, louvado seja o Senhor. E a gente segue a partir daqui, dando continuidade de forma conclusiva, nessa segunda parte da reflexão da carta pastoral do Colégio Episcopal com o tema da unidade. Então, unidade no Novo Testamento. A partir daqui, a gente vai refletindo em alguns aspectos que o Novo Testamento ele traz luz para nós de uma forma bem veemente, de uma forma bem consistente, de uma forma bem clara. Unidade no Novo Testamento, o quarto ponto a ser refletido. A igreja, antes de ser organização, instituição ou grupo social, é um corpo, um organismo vivo, uma comunidade de Cristo. Então, o que a gente percebe aqui é que a igreja não se resume ao seu CNPJ. A igreja não se trata apenas de uma organização, de um clube social, de um lugar onde as pessoas se ajuntam. Mas a igreja é um corpo, é um organismo vivo, é uma comunidade de Cristo. E a gente vai perceber isso, sobretudo, quando Jesus também ele vai fazer na sua oração, que é a base aqui da nossa reflexão em João 17, 20 a 23. E o verso 20 a 21 nos diz assim, Jesus ele fez esse pedido, não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora pelas suas discípulas, tanto do seu tempo, tanto da sua época, quanto também do futuro, daqueles que um dia iriam entregar sua vida a Ele, iriam se render a Ele, iriam realmente aceitá-lo como único e suficiente Salvador, tornando-se também seus alunos e suas alunas. Pois a unidade entre elas e eles é um reflexo da unidade que existe na própria Trindade. Essa unidade expressa de modo pleno, manifesta a glória de Cristo, promovendo a salvação por meio de sua morte e ressurreição. É um atestado ministerial. Então a igreja, antes dela ser uma organização, uma instituição, um grupo social, ela é um corpo. Efésios diz isso, 1 Coríntios diz isso, Atos vai trabalhar sobre isso, Romanos também traz luz a esses aspectos. E quero aqui só rememorar que nós trabalhamos dentro do trilho de reflexão, diferenças, e também trabalhamos no trilho da divergência. Ser diferente significa que não somos iguais, mas a divergência ela gera discórdia, ela gera confusão, ela dissemina tantas coisas ruins e gera um mau testemunho, levando a igreja a não corresponder à oração sacerdotal que Jesus fez em João capítulo 17. Então vamos agora aos textos bíblicos. Efésios 1, 22 a 23. Diz assim, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstâncias. Então, Efésios está trazendo para nós que todas as coisas devem estar sujeitas a Cristo, porque Ele é o cabeça. Mas também traz para nós o entendimento da ideia que estamos trabalhando aqui, do ponto de vista de que a igreja não é meramente uma organização, um ajuntamento de pessoas, um CNPJ. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja representa o corpo de Cristo. Nós encontramos também em 1 Coríntios 12, 27, dizendo para nós o seguinte, ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, o que Efésios traz, o que Coríntios traz,
é que é um corpo. Não se trata de uma organização, mas se trata de um corpo, onde cada membro, na sua individualidade, na sua particularidade, contribui, mesmo sendo diferente, mesmo não sendo igual um ao outro, contribui individualmente para o desenvolvimento daquilo que é comunitário, daquilo que é coletivo, daquilo que é o propósito da igreja. Atos, não vou ler na íntegra, mas vou trazer destaques aqui para nós, para que você possa pensar também, ampliar aí, a reflexão à luz desse ponto. Quando traz para nós, no capítulo 2 de Atos, versículo 42 em diante. Então, perceba vocês, Atos 2, 42 em diante, vai dizer que eles perseveravam no ensino. Quer dizer, não eram iguais, eles eram diferentes, mas eles perseveravam, eles se esforçavam, eles insistiam em permanecer no ensino dos apóstolos. Eles também perseveravam na comunhão, partiam pão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada um, o texto vai dizer que havia pleno temor, e por causa dessa vivência individual, mas assimilada na cordialidade, na harmonia, comunitária, da coletividade do corpo de Cristo, muitos sinais maravilhosos aconteciam, sinais extraordinários, feitos extraordinários aconteciam no meio deles. E o verso 44 vai dizer que todos os que acreditavam, todos os que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Sem sombra de dúvidas, essa igreja viveu muitos desafios, muitas situações adversas, muitas circunstâncias dolorosas, mas eles tinham um objetivo: testemunhar, estarem juntos, em unidade, unidos, na soma dos esforços para que Cristo chegasse aos lares, aos corações e às famílias. Num tempo de muita perseguição, num tempo de muita luta, num tempo de muita angústia, a unidade fez a diferença na vida desta igreja, porque não há relatos históricos em que a igreja tenha crescido em proporção como aconteceu aqui no século I, que é o texto de Atos, que nós estamos fazendo os destaques aqui agora. Então, outra coisa interessante, eles tinham tanta unidade, tanto companheirismo, a aliança era tão firme que não é que não havia entre eles necessidades, não é que não havia necessitados, mas a Bíblia aqui vai dizer para nós, no versículo 45, que cada um vendia as suas propriedades e bens, aqueles que possuíam, e dividiam o produto entre aqueles que tinham necessidade, segundo a necessidade de cada um. Uma igreja que anda em unidade é uma igreja que supre as necessidades dos necessitados. É uma igreja que tem essa sensibilidade, é uma igreja que tem esse olhar para o próximo que tanto necessita. Então, trata-se de uma unidade que trabalha a solidariedade, trabalha esse sentimento realmente de amor uns pelos outros e que nos faz ser suporte, ser socorro, ser auxílio, ser mão estendida para aqueles que precisam. Então também o texto vai dizer que eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos eles participavam das refeições. Então, a ideia de unidade é a ideia de estar juntos, não na divergência, mas através das diferenças, contribuindo com o crescimento um do outro para a glória de Deus. E o verso 47 de Atos 2 traz para nós o testemunho de uma oração sacerdotal que Jesus fez em João 17, que aqui estava sendo correspondida. E foi tão bem correspondida que as pessoas estimavam a igreja, as pessoas desejavam estar na igreja, as pessoas queriam saber onde iria acontecer a próxima reunião, qual casa seria, qual rua seria, qual cemitério, qual caverna,
porque assim era a maneira que eles se reuniam. Então, o testemunho de unidade desta igreja gerou frutos de lábios que confessaram o nome de Jesus. A pregação maior desta igreja foi através da unidade. E se nós queremos testemunhar realmente, né, o amor de Deus, se nós queremos realizar a missão de forma eficiente e eficaz, precisamos andar, né, uns com os outros em comunhão, em unidade, né, cooperando, ajudando, partilhando, compartilhando para a glória de Deus. Romanos 12 também traz alguns destaques para nós, do versículo 9 a 21. Romanos 12, 9 a 21, não vou ler na íntegra, você terá condições aí depois de anotar, de acompanhar e de ler na íntegra, mas quero trazer destaques. O versículo 9 traz para nós o destaque que o amor deve ser sem qualquer fingimento. Então deve ser genuíno, deve ser sincero, deve ser realmente uma expressão verdadeira de amor para com o nosso irmão, para com a nossa irmã. E o versículo 10 traz o destaque que nós precisamos nos dedicar, né, amar com dedicação uns aos outros com amor fraternal, preferindo honra, né, honra uns aos outros para a glória de Deus, mais do que a nós próprios. O verso 13, por sua vez, traz para nós o destaque que nós precisamos cooperar com os santos nas suas necessidades. Uma igreja que caminha unida, ela tem como prisma central, né, essa sensibilidade de enxergar, né, a necessidade, a fragilidade do outro, de tal maneira que ele seja socorrido. O verso 16 de Romanos 9 diz para nós que nós precisamos viver em concórdia entre vós, né? Precisa haver concórdia entre nós, é diferente da discórdia, não é isso? Porque a discórdia traz um mau testemunho para a fé, um mau testemunho, né, para o reino, um mau testemunho para o nome de Jesus. Então precisamos cooperar uns com os outros e precisamos viver, né, em harmonia uns com os outros também. E aí ele vai dizer para nós também, no verso 16, para a gente não ser arrogante, mas adotai um comportamento humilde para com todos e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ao final, eu quero ler para vocês o texto de Provérbios que diz que tem 7 coisas que Deus detesta, 7 aspectos que Deus realmente abomina. E aí ele vai destacando: olhos altivos, pés que se apressam para o mal, aquele que maquina o mal, aquele que promove a discórdia, né, entre os seus irmãos. E a gente sabe que não há nada pior no meio de uma igreja do que a fofoca, do que aquele que realmente promove a discórdia, a maledicência. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Isso não coopera em nada realmente para a unidade. Ao contrário disso, isso faz com que a igreja viva discórdia, viva em discórdia, viva em confusão, né? A diferença entre ser diferente e ser divergente. Podemos ser diferentes uns dos outros em muitos aspectos e pontos de vista, mas nós não podemos permitir com que essas diferenças se tornem divergências, porque a divergência ela vai disseminar a discórdia, né? Então é algo assim fundamental da gente analisar. Se a gente refletir em números sobre os espias, a gente vai perceber como que os 10 espias que pensavam diferente de Josué e Caleb fez com que o povo fosse acometido por uma divergência muito grande, de tal maneira que ali Deus decidiu, né, levar aquele povo realmente a perecer no deserto, porque não creu, porque não acreditou, porque perdeu a convicção em Deus através, né, da disseminação, né, da discórdia entre eles, do ponto de vista da terra prometida, do ponto de vista da promessa que Deus havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. É tão interessante isso quando a gente percebe, né? Josué e Caleb tinham tanta clareza sobre isso e os 10 espias tiveram tanta dúvida em relação a isso. E quando a gente, por exemplo, traz em reflexão a história de José,
José fez questão de que até os seus ossos fossem retirados do Egito. Então percebe, enquanto o povo queria voltar para o Egito, porque estava ali, né, diante deles em Canaã, um povo forte, um povo preparado para a batalha, um povo ornamentado para a guerra, mas Josué e Caleb decidiram firme e forte prosseguir confiante naquele que fez a promessa, né? Então a gente percebe que enquanto o povo queria voltar para o Egito, José não queria nem que os ossos dele permanecessem no Egito. Por isso ele pediu e fez o povo prometer que no dia que se cumprisse a palavra do Senhor na vida daquele povo, né, e eles fossem libertos do cativeiro e conduzidos à terra da promessa, que levassem junto com eles, né, para ser sepultado na terra da promessa os seus ossos ali. Então, a discórdia enterra sonhos, a discórdia enterra projetos, a discórdia nos leva a rememorar e trazer ao nosso coração aquilo que não promove, aquilo que não traz nenhuma esperança. Então vivei em concórdia, vivei em aliança, vivei em harmonia, é o destaque do versículo 16 de Romanos capítulo 12. Em nossas comunidades de fé metodistas, os metodistas recebem despertamento e alimento, crescem, compartilham, vivem juntos, expressam sua vivência e fé, edificam o corpo de Cristo, são equipados e equipadas para o serviço e o expressam junto das pessoas e das comunidades. As bases bíblicas citadas pelo Colégio Episcopal de 1 Coríntios 12, 16 a 26, 2 Coríntios 9, 12 a 14, Efésios 4, 11 a 16, são bases que o colégio cita e não deixam dúvidas de que o fundamento da igreja e seu próprio conceito passam pelo tema da unidade. Eu sempre digo que se nós não vivermos em comunhão, se nós não aprendermos a viver em comunhão, independente das diferenças, nós não estaremos testemunhando de fato o amor de Deus. Porque se nós não nos amarmos uns aos outros, em comunhão, em comunidade, né, na vivência do corpo de Cristo, nós não temos do que testemunhar. Nós podemos fechar realmente as portas da igreja, porque o nosso testemunho é um testemunho muito ruim nesse sentido. Então, 1 Coríntios 12, uma das bases que a carta do Colégio Episcopal traz para a nossa reflexão, na continuidade dos estudos, é 1 Coríntios 12, 16 a 26, onde ele vai trabalhar, né, sobre os aspectos. Se a orelha reclamar porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 17 de 1 Coríntios 12, se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Podemos ser diferentes, não podemos ser divergentes. A diferença, ela soma. A diferença, ela aperfeiçoa o irmão, aperfeiçoa a irmã. A divergência não, nos afasta totalmente de Deus. Então, o que Paulo está trazendo para nós nessa carta de Coríntios, no capítulo 1, o texto que nós aqui fizemos os destaques agora, do capítulo 12, versos 16 a 26, está dizendo para nós que somos membros, sim, diferentes, mas cada um tem uma função especial, né? E se todos né, fossem um só membro, né, como que o corpo seria formado? Por isso ele diz aqui, há muitos membros, mas o corpo é um só existe um corpo, não é isso? E juntos nós formamos este corpo. Por isso que eu sempre digo na igreja que não existe igreja no singular, só existe no plural, porque ninguém é igreja sozinho, ninguém é corpo de Cristo sozinho, né? Então a gente percebe a falta que um membro do nosso corpo faz,
né? Se a gente fere, se a gente machuca um dedo da nossa mão, todo o nosso corpo vai sentir porque está ligado. Mas o polegar é diferente do cotovelo, é diferente da orelha, é diferente dos olhos, né? Mas tem a mesma função, né? Tem a mesma função. E quando um membro sofre algum tipo de dano, né, todo o corpo ele sofre nesse sentido. E 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 a 14, também vai trazer para nós esse destaque, né? Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas está suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus. Então, é um texto que trabalha sobre o aspecto da semeadura, da oferta, do coração generoso, do dom da liberalidade, mas que traz nós luz sobre essa questão da unidade, através também da partilha. Então, é algo maravilhoso quando a gente trabalha, quando a gente percebe esses aspectos e detalhes da palavra de Deus. Através dessa assistência, através do transbordamento de várias expressões e ações de louvor e gratidão a Deus, por intermédio da prova, né, deste andar em comunhão, de se preocupar, de se socorrer um ao outro que necessita, né, estaremos demonstrando uma unidade tão especial e tão maravilhosa, de maneira tão edificante, que muitos louvarão ao Senhor. Então, é um aspecto interessante. Efésios 4, por sua vez, o versículo 1 a 16, traz para nós também alguns destaques. Então, Efésios 4, 1 a 16. O versículo 11 diz para nós que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas a finalidade é uma só, com o propósito, o versículo 12 traz esse destaque, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, isto é, para que as pessoas sejam edificadas, para que aqueles que compartilham da fé sejam edificados, sejam melhorados, possam crescer e se desenvolver em Jesus. Então, Paulo traz para nós isso. Se o versículo 1 até o versículo 4 traz para nós que nós precisamos viver de forma digna da vocação, né, em que nós fomos chamados em Cristo, isto é, não deixar com que haja discórdia, não promover partidarismo, nem falar mal um do outro, pelo contrário, né, nós precisamos aprender a falar bem uns dos outros, falar bem do cônjuge, falar bem dos filhos, falar bem da família, falar bem da igreja que nós congregamos, falar bem, né, das pessoas, porque a gente às vezes analisa, às vezes o nosso olhar, ele salta para os pontos que são negativos, isto é, para os defeitos das pessoas. Mas as pessoas têm muita qualidade e às vezes muito mais qualidades e pontos positivos do que negativos. E nós precisamos entender, né, que nós somos agentes da paz, promotores da paz. Hebreus traz para nós o destaque que nós precisamos ensinar uns aos outros, exortar. A palavra exortar não é brigar, não é esbravejar. A palavra exortar é ensinar, né? Ensinar uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que ninguém seja levado pelo engano do pecado. Então, é um pastoreio mútuo, é um cuidado mútuo, onde um cuida do outro e entende que este é um chamado, esta é a sua vocação para ser realizada através do dom, através dos talentos, através das habilidades, através dos recursos que Deus concedeu. Então, o propósito é que a gente aperfeiçoe, né, os irmãos e as irmãs em Cristo. E o verso 13 traz para nós o destaque de Efésios 4, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Eu penso de uma forma muito prática, né? Já compartilhei em nossa comunidade sobre esses aspectos, que nós precisamos contribuir
com o progresso do irmão, com o progresso da irmã no desenvolvimento da sua salvação, né? Isto é, aquele irmão, aquela irmã na igreja que tem dificuldade de evangelizar, você que tem facilidade de evangelizar, se aproxime e ensine, ajude, auxilie, ajude este irmão que tem dificuldade ou irmã a se desenvolver, né? Aquele que tem dificuldade em orar, você que tem facilidade em orar, que você possa se aproximar daquele que tem dificuldade e ajudá-lo. Aquele que tem dificuldade de ensinar a palavra, você que tem facilidade de ensinar a palavra, é se aproximar dessa pessoa e realmente auxiliá-la, ajudá-la a ser desenvolvida em Cristo Jesus. Então o versículo 13 de Efésios 4 traz para nós essa reflexão, essa ênfase, que nós precisamos entender que o propósito da unidade é levar as pessoas a conhecer a Jesus, a entender quem é Jesus, a compreender a obra salvífica de Jesus. E se nós não andamos em unidade, nós estamos deixando de testemunhar a salvação. E o versículo 16 está dizendo para nós que dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu posso ser diferente de você, você pode ser diferente de mim, mas nós precisamos somar nas diferenças para que não haja divergência, de tal modo que a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos e as irmãs sejam edificados, sejam consolidados, sejam melhorados em Cristo a cada dia. E no contexto aí do verso 14 a 15 diz para que não sejam levados, né, por fábulas, por doutrinas variadas, por todo o vento de doutrina, por toda divergência e ondas teológicas, mas para que esse aperfeiçoar nos leve o nosso irmão e a nossa irmã a uma maturidade. Então aqui, em linhas gerais, o texto de Efésios está dizendo a unidade, né? A unidade, ela precisa ser promovida através do meu dom, através do seu dom, através da sua vocação, através do seu chamado. Não importa qual membro você para compor o corpo de Cristo, mas você tem a sua importância, você tem a sua relevância, e você pode e você deve contribuir para o desenvolvimento do seu irmão, o desenvolvimento da sua irmã. Isto é, levá-lo e levá-la ao amadurecimento da fé. Então, Paulo ele vai exortar em Efésios 4, versículo 3 a 6, para que a gente possa fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não somente, há somente um corpo e um Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, traz isso para nós, para que a gente possa trabalhar de uma forma consistente a promoção da unidade. Meu irmão, quando alguém falar mal de outro, quando alguém falar mal de algo, quando alguém falar mal de alguém, quando alguém tentar difamar outra pessoa, quando alguém tentar difamar a sua igreja, quando alguém tentar difamar a sua fé, que você possa fazer morrer ali no seu ouvido para que não se estenda, né, de tal maneira que outras pessoas sejam aí contaminadas em nome de Jesus. Então o quinto ponto é como a unidade acontece. O pastor e a pastora na igreja local deve considerar seu lugar como fomentador da unidade, considerando a unidade a partir da perspectiva bíblica, mas também levando em conta a cultura evangélica brasileira na qual nos forjamos. É preciso destacar que unidade não quer dizer uniformidade, né? Quer dizer, unidade não se trata de uniformidade. Isto é, o que é uniformidade? Regularidade no modo de agir, semelhança. A gente viu a questão da diferença. Não é o problema não está em ser diferente. O problema está em quando deixamos com que essas diferenças gerem divergências, que aí irão gerar discórdia, confusão e tantas outras coisas. Um pouco aqui do texto da carta pastoral do Colégio Episcopal.
É óbvio que existem alguns elementos doutrinários, eclesiásticos e pastorais que regem nossa fé cristã. Relembremos alguns deles: sermões de John Wesley, os 25 artigos de religião, as notas do Novo Testamento e outros documentos como as cartas pastorais emitidas pelo Colégio Episcopal. Caso discordem desses elementos basilares, devemos repensar se somos realmente metodistas de verdade. Porque se vivermos criando discórdias e movimentos que dividem a unidade interna da igreja, trabalharemos contra o testemunho que a igreja deve dar ao mundo, como vimos à luz de João 17. Então, o que Jesus orou em João 17 é para que não haja entre nós divergências, não diferenças, divergências, discórdia, onde as pessoas irão realmente se afastar do propósito que é conhecer Jesus, que é revelar Jesus também a outras pessoas. Por isso Jesus diz, eu oro para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, de tal maneira que o mundo creia que o Senhor, que o Pai me enviou. Então, fundamental entender isso. Para desenvolvermos a unidade cristã que aqui afirmamos, devemos ter em conta as seguintes práticas: centralizar nos princípios imutáveis da palavra de Deus qualquer relacionamento de unidade. 2. Trabalhar a dinâmica do respeito mútuo, independente de posição ou cargo que se ocupe na estrutura da igreja. Obedecer às decisões emanadas dos concílios gerais, regionais, distritais e locais. 4. Criar um ambiente de fraternidade e respeito, contribuindo para a unidade interna. 5. Criar ambientes que favoreçam a unidade da igreja metodista, priorizando relacionamentos saudáveis na família, na igreja, no trabalho e em sociedade. Valorizar o que de melhor possa haver no pensar teológico cristão de quem pensa de modo diferente. O problema não está em pensar diferente. O problema está em não respeitar aquele que pensa diferente. A gente tem vivido hoje um dia que é tido aí como o dia D do jejum, o dia nacional da consagração. E isso, percebo que através das mídias sociais, vem gerando muito desconforto, porque alguns cristãos pensam de uma maneira, outros cristãos pensam de outra maneira. Uns defendem que temos realmente que obedecer ao presidente da República e jejuar durante esse dia, e outros defendem a tese de que nós não devemos ouvir, porque se trata de um discurso, de uma agenda realmente política. E isso vai gerando desconforto, Essas divergências vão levando a um péssimo testemunho da fé. A gente vê pastores midiáticos que estão se degladiando um com o outro, falando mal um do outro, questionando, discutindo aquilo que um vem pregando em detrimento do outro. E quando a gente olha para a carta de 1 Coríntios, ela já começa no capítulo 1 dizendo que Paulo havia sido informado de que havia muita contenda no meio daquela igreja. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, e Paulo faz alguns questionamentos. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Nada é, nada somos, mas Cristo é tudo. Quem faz a obra não é Paulo, quem faz a obra não é Apolo, nós somos apenas cooperadores. Quem edifica, quem faz a obra é Deus. Então o apóstolo Paulo vai trazer luz, que ele ficou sabendo que havia muita contenda no meio daquela igreja. E no versículo 10, para vocês terem ideia, em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então 1 Coríntios está trazendo luz dentro desta reflexão, desse
ponto 5 da carta pastoral do Colégio Episcopal. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque muitos pontos, muitos assuntos, muitos temas atrapalham realmente a unidade, porque não por causa das diferenças, mas porque a divergência ela surge. Então, como a unidade acontece, né? Como a unidade acontece? 1 Coríntios disse aqui para nós, é através do rogo de Paulo, da intercessão, da oração, do apelo, do pedido de Paulo, para que os irmãos, em nome de Jesus, isto é, pelo amor de Deus, né, falem todos a mesma coisa, tenham todos o mesmo discurso alinhado em Cristo, em Jesus, na obra redentora, na obra salvadora, na obra santificadora, que não haja partidarismos, que não haja divergências, que não haja entre vocês discórdia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Mas antes, ele está pedindo para que a gente seja inteiramente unidos, estejamos em alianças, na mesma disposição intelectual, né, de reflexão mental, psicológica, para que o nome de Jesus seja glorificado através de um mesmo parecer. Às vezes as pessoas agem de forma errada, elas não concordam com algo porque pensam diferente, e aí logo ela diz, eu não concordo, e aí começa a construir uma oposição ferrenha. E eu quero dizer para você que o que está em questão é o testemunho. E Jesus diz em João 17, na sua oração, que não há outra maneira de testemunharmos que o Pai enviou Jesus para salvar a humanidade, a não ser através do aperfeiçoamento, do amadurecimento desta unidade em nós e através de nós. Então, há em nossa teologia e prática a percepção de que não somos uma igreja isolada, mas um ramo da videira. Nesse sentido, temos o chamado a contribuir com a unidade cristã, com as comunidades e órgãos que professam a fé cristã, mas não são de tradição metodista. Isto é, precisamos estar em aliança. A igreja metodista afirma nos seus documentos que nós não somos uma igreja exclusiva, nós não somos uma igreja que é a única detentora da mensagem, da vocação de Cristo e em Cristo. Mas nós somos apenas um ramo, um galinho da videira que é Cristo. Nós respeitamos as outras comunidades e o que os nossos documentos trazem de ensino para nós, né, é de parceria, é de cooperação com as outras comunidades, com as outras denominações, para que na soma nós venhamos testemunhar através da soma, através da aliança, através da contribuição ministerial uns dos outros, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sexto e último ponto da nossa reflexão: unidade como requisito missionário. Somos chamadas e chamados ao arrependimento e ao quebrantamento de coração. Então, retomando a unidade, é necessário haver um resgate da unidade, uma promoção da unidade, um retorno, né, para realmente uma vida de unidade em nome de Jesus. João 3,16, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3, versículo 17, vai dizer que ele veio ao mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 17, 21, Jesus diz que é por meio da unidade que o mundo crerá nele. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem um outro plano, não tem um plano B, um plano C, um plano D, para que Cristo seja revelado ao mundo, a não ser através da unidade da igreja. O Salmo 133 todo mundo conhece. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E termina o Salmo 133 dizendo que quando há essa união, quando essa união acontece, quando essa união é promovida, quando os irmãos andam, caminham em união, em unidade, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida para todo o sempre. Então,
com esta afirmação de Jesus, né, que a unidade é que vai levar o mundo a crer nele, com esta afirmação ele está revelando o caráter missionário da unidade. A igreja que vive a unidade testemunha o grande amor de Deus para a salvação do mundo. É para que o mundo creia que nós precisamos andar em unidade. Por isso a quebra da unidade prejudica a missão de Deus no mundo e depõe contra a obra missionária que compete à igreja realizar. Contendas e cisões demonstram ao mundo que não estamos cumprindo o ID. Ao pecarmos contra a unidade do corpo, é como se estivéssemos dizendo ao mundo que Deus sequer ouviu a oração de Jesus, que Jesus lhe fez. Que grave pecado nós estamos cometendo. Quando nós não promovemos a unidade, quando nós geramos a confusão, a discórdia, a contenda, a inimizade no meio do povo de Deus, nós estamos deixando de dar resposta à oração que Jesus fez em João 17. Jesus orou para que nós estivéssemos unidos. Assim como ele e o Pai eram um, ele desejava na sua oração que nós nos tornássemos um com ele, com o Pai e uns com os outros. Por isso a quebra da unidade prejudica. A quebra da unidade é um péssimo testemunho. Concluindo, guardai-vos de tudo que se assemelhe ao espírito de divisão. Aí eu fui ao texto original, através da Bíblia de Jerusalém. É um texto interessante, porque todas as versões de João Ferreira de Almeida traz para nós no texto de Provérbios, capítulo 6, se você quiser acompanhar comigo, Provérbios, aí abrindo a sua Bíblia, né? Provérbios 6, verso 16 a 19. Todas as traduções de João Ferreira de Almeida traz consigo o entendimento de que existem 6 coisas que Deus não gosta. Existem 6 aspectos que Deus ele detesta. Mas existe um só que ele odeia. Há um só que ele abomina, um só que ele realmente detesta, que é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Mas quando a gente traz, né, a reflexão e busca o subsídio no original, na verdade está dizendo que existe 7 aspectos que Deus detesta. Tem 6 atrás que ele não gosta, tem 6 atrás que ele não vê com bons olhos, mas existe 7 aspectos que é abominável aos olhos de Deus. Acompanhe comigo, Provérbios 16 a 19, eu vou ler a tradução, né, do original da Bíblia de Jerusalém. 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhe são abominação. Então, quais são essas 7 através do olhar e do entendimento do texto original? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então não se trata só da 7ª coisa que Deus abomina, mas ele abomina essas 7. 6 outras que Provérbios vai citar, né, anteriormente, é que Deus realmente detesta. Mas essas 7 coisas, Deus realmente abomina. Olhos altivos, soberba, prepotência, arrogância, língua mentirosa, falsidade, né, que muitas vezes é promovida, né, muita hipocrisia. Por isso, Romanos, capítulo 12, versículo 9, vai trazer para nós que o amor seja sem falsidade, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja sem fingimento. Então aqui ele detesta olhos altivos, língua mentirosa, que promove o engano, a maledicência, né, a difamação, mãos que derramam sangue inocente. Quantas pessoas se afastam da igreja, quantas pessoas abandonam o corpo de Cristo, porque ouvem através do mau testemunho um irmão difamando outro irmão, uma irmã difamando a outra irmã, e assim vai seguindo, né, no meio do corpo de Cristo, divisões, partidarismos, contendas, e realmente um mau testemunho, né, levando as pessoas a deixar de crer
em Jesus, deixando de corresponder à oração de Jesus. Coração que maquina planos malvados, né, que torcem, né, para a desgraça do outro, torcem para que o outro seja levado ao fracasso. É aquelas famosas orações que nós conhecemos, né? Que Deus desça a marreta, que Deus te puna, que Deus te castigue. Mas Deus não é um Deus iracundo. Davi percebeu que Deus era um Deus compassivo, longânimo, benevolente, tardio em irar-se e pronto a nos estender a sua misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. E então o provérbio está trazendo para nós isso, né? Que pés que correm para a maldade, pés que se apressam a fazer o mal. Então a Bíblia fala para nós: habita na terra e faz o bem. Então quando nós promovemos a falta de unidade, nós trabalhamos esses aspectos que é tão maléficos, né, para a saúde física, emocional, psicológica e sobretudo espiritual, e mais ainda, né, prejudicial à missão e ao testemunho da fé em Jesus o nosso Senhor. E Provérbios também no original vai trazendo mais para nós aqui, né? Além dos pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. O apóstolo Paulo viveu isso através da igreja de Coríntios. Ele vai dizer isso para nós, o texto que nós lemos em 1 Coríntios, versículo 10, ele pedindo aos irmãos para que não haja divisão, para que pensem cordialmente a mesma coisa, para que tenham a mesma disposição mental. E é interessante que ele quase conclui a sua carta trabalhando o mesmo aspecto. Por exemplo, 1 Coríntios 11, né, o texto da Santa Ceia, ele diz que havia ali a razão de ter muitos doentes, em 1 Coríntios 11, 30, no meio da igreja de Coríntios, muitos fracos, a razão de muitos enfermos na fé, né, e não poucos que estavam ali dormindo, por causa da falta de discernir o corpo de Cristo, porque no verso 17 ele vai dizer que eles se reuniam para o pior, eles não se reuniam para o melhor, eles não se reuniam para a edificação, para o aperfeiçoamento, para o ensino mútuo, para o pastoreio mútuo, mas eles se reuniam de forma egoísta, mesmo estando juntos. Cada um pensava somente em si e promovia discórdia, promovia confusão, disseminava o ódio, a amargura, o ressentimento, a maledicência e tantas outras coisas que você possa imaginar nessa hora. Então, ele traz para nós essa mensagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, já quase concluindo a sua epístola de 1 Coríntios, ele vai pedir no versículo 33, para que ninguém vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente vê aqui, meu irmão e minha irmã, o texto de Provérbios aqui no original dizendo que Deus, uma das coisas que Deus abomina é aquele que profere mentiras e é o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, não vos enganeis, 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se afaste de tudo que não edifica, se afaste de tudo que não contribui para a edificação, se afaste de tudo que não contribui para que o testemunho da fé seja sincero, verdadeiro e genuíno, para que o mundo creia em Jesus e se renda a Jesus. Um chamado urgente e perseverante ao povo de Deus, sobretudo ao povo metodista, é lutar com as armas do amor e da graça pela unidade da igreja e do corpo de Cristo, a começar pela igreja local. Num tempo de divisão, egoísmo e fragmentação da igreja, o caminho da unidade se expressa nas palavras do apóstolo Paulo. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós precisamos fazer por merecer o chamado, a vocação, o mover desta graça de Deus revelada em Jesus que nos alcançou. E nós precisamos viver de forma digna, nós precisamos corresponder a esta
a essa expectativa, a esta oração de Jesus, sendo agentes da unidade, sendo voz que promove a unidade, sendo voz que dissipa as barreiras de inimizade, que realmente consegue combater as discórdias que há, né, entre as pessoas. Quantas famílias talvez vivem esse tempo de discórdia, de confusão, de desentendimentos. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para promover a unidade, para promover a aliança, para andarmos, né, juntos no mesmo sentimento e no mesmo propósito. Filipenses 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, né? Ele não quis confrontar, ele não quis tomar o lugar do Pai, ele não quis usurpar, mas pelo contrário, ele abriu mão de tudo por causa desta unidade proposital com o Pai. Então nós louvamos a Deus e somos chamados também a esta perseverança da unidade no vínculo da paz, conforme segue em Efésios 4, versículo 3. A motivação e o objetivo é o mesmo apresentado por Jesus, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. A única maneira de levarmos o mundo a crer em Jesus é através da unidade. Não existe outra maneira. Sigamos o conselho de Wesley para a gente concluir, que diz assim: guardai-vos dos cismas e de fazer divisões na igreja de Cristo. Aquela desunião interior dos irmãos, quando deixam de amar uns aos outros, é a raiz de toda contenda e separação exterior. Evitai essas coisas, guardai-vos de tudo que se assemelha ao espírito de divisão. Tudo isto tende a originar ou fomentar divisão e separar o que Deus uniu. É um trecho da explicação clara do entendimento de Wesley sobre a perfeição cristã. Que Deus prossiga nos abençoando. Que Deus nos conduza em aliança, em unidade. Podemos não ser iguais em muitos aspectos e opiniões, mas que possamos, em Cristo, estar unidos no propósito de levar o mundo a crer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E que esta união esteja também entre as nossas famílias, entre os nossos familiares, entre a nossa parentela, para que realmente o testemunho da nossa fé seja sincero, seja genuíno e seja verdadeiro. Tantas discórdias têm levado as pessoas a descrer em Jesus. E a oração sacerdotal em João 17 deixou claro para nós que não caminhar em unidade, que não viver em unidade, que não manter, que não desenvolver, que não expandir a comunhão com os irmãos e com as irmãs, é dar um péssimo testemunho, deixando de levar o mundo a crer que Jesus é o Senhor. Vamos andar em aliança. Somos corpo de Cristo. Eu sou apenas um membro, você é outro membro. Cada irmão e cada irmã é membro, mas nós juntos formamos o corpo, cujo Cristo é o cabeça deste corpo. Que a unidade seja a nossa marca, que a unidade seja a marca da nossa família, seja a marca da nossa comunidade de fé, para que nós, de fato, de verdade, venhamos testemunhar, a tempo e fora de tempo, que Jesus Cristo é o Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem as suas diferenças, mas nós precisamos entender que as diferenças, quando não provocam as divergências, elas somam no propósito de testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, teremos mais um momento de reflexão à luz da palavra de Deus.
encerramos aqui essa segunda parte da nossa reflexão da carta pastoral do Colégio Episcopal. Discípulas e discípulos, nos caminhos da missão, vivam em unidade. Que possamos caminhar em amor, que possamos caminhar em aliança, que possamos caminhar no mesmo propósito, no mesmo sentimento e na mesma direção de testemunhar o amor de Deus revelado em Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Muito bom ter você conosco nesta manhã. Que você possa aí colocar o seu ponto de vista, expressar a sua opinião ainda aí na nossa página, para que possam os seus comentários edificar as nossas vidas e todos aqueles que tiverem acesso a este compartilhar das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por este tempo de estudo, de meditação, de reflexão da tua palavra. Deus, nosso desejo é responder à tua oração. Nosso desejo é ter resposta para a tua oração. Ó Deus, e sermos aperfeiçoados na unidade, caminharmos em amor, em aliança, unidos pelo propósito de testemunhar a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo é o Senhor. Que sejamos agentes da paz, promotores da paz, desenvolvedores da unidade em nome de Jesus. Que nada, Senhor, venha quebrar a comunhão, que nada venha quebrar a nossa aliança, que nada venha quebrar a nossa unidade, Senhor, mas que possamos prosseguir, ó Deus amado, juntos como igreja, como corpo de Cristo, ó Deus, realizando o ministério, a obra e expandindo o reino do Senhor para a glória de Deus. O meu irmão é importante na sua função, a minha irmã é importante na sua função. Não existe, Pai, um membro melhor ou pior do que o outro, mas todos têm, ó Deus, da parte do Senhor, o propósito de revelar Jesus ao mundo, Pai. E como uma engrenagem, possamos funcionar, ó Deus, em harmonia para o testemunho desta fé, em nome de Jesus. Ó Deus, como disse Wesley, unidade na diversidade, liberdade no que é comum e em tudo amor. Que não haja entre nós barreiras, obstáculos de inimizade, de separação, mas que sejamos reconciliados com o Senhor e reconciliados uns com os outros, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos por este tempo, abençoando cada pessoa, cada família, cada lar que está nos acompanhando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Juntos somos igreja e unidos podemos mais no cumprimento da missão e da expansão do reino de Deus. Te esperamos hoje, aí na mesma página da Igreja Metodista em Betim, às 19 horas, sim, 7 horas da noite, para mais um tempo com Deus, de louvor e de ministração da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que Ele resplandeça sobre nós a sua face e nos conceda paz, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus o abençoe, um ótimo domingo, em nome de Jesus.